descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, a vocês que estão presencialmente aqui e a vocês que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Os nossos recadinhos. Em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque como eu sempre brinco, pela lei de Murphy ele vai tocar. Então vamos deixar desligados, nem no VibraCall, para não ficarmos curiosos com o WhatsApp. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, né, tem todas as quartas-feiras um trabalho chamado Encontro Amigo, que é de apoio aos enlutados. E esse trabalho, ele tem o trabalho presencial, que é na quarta-feira, das 14 às 15 horas, e tem o pela plataforma Zoom, que é à noite, às 20 horas. Então, se você puder vir presencialmente, das 14 às 15. Ah, não posso ir na quarta-feira à tarde. Posso participar pela plataforma Zoom. Então, entre em contato com a nossa livraria, que eles darão o ID e a senha para acessar a reunião. Essa reunião é para aquelas pessoas que perderam entes queridos. E, por mais que a gente conheça a doutrina, por mais que a gente saiba tudo, mas quando você tem a perda de um ente querido, dói muito. Essa reunião justamente para, através das conversas, das experiências, um fortalecer o outro e juntos poderem se levantar de um momento tão difícil. A nossa casa, o Caspage, em Guaianazes, está precisando de voluntários para o ano que vem. Psicólogo, opção de atendimento presencial ou online, instrutor de inglês para aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30, instrutor de informática, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30
e educador de evangelização infantil, aulas presenciais aos sábados das 8 às 11h30. Então, é só entrar em contato aqui na nossa livraria, que aí eles passam o contato do Valdir Menezes, que é o presidente da casa, e aí, psicólogo, instrutor de inglês, informática, evangelizador, naquilo que puder ajudar como voluntário, nós agradecemos muito. E nós temos para hoje, nossos voluntários aqui, né, nossa tradicional comidinha de sexta-feira, né? E para esse final de semana, temos uma novidade, que é o bolo natalino com gotas de chocolate. Então, a partir de hoje, já tem lá também na nossa lanchonete. Amanhã, sábado, das 11h15 às 15 horas. E no domingo, das 9 às 11 horas. É só passar aqui para retirar, né? Enquanto durarem os estoques. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a apresentação para nós, nosso querido Francisco, amigo nosso, trabalhamos juntos lá na casa do Caspagem, em Guaianazes, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, leitura do Evangelho e a prece inicial, e depois a Marcinha fará para nós as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui e rogamos que ilumine o Francisco e a todos nós, para que possamos ter ouvidos de entender da mensagem, o Evangelho e o que ele passará para nós. Olhai por todos nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Mensagem Ideal Espírita. Capítulo 30, sejamos simples. Espírito Emmanuel, psicografia Valdo Vieira. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade que tantas vezes se nos ocultam nos gestos da fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Está lá em Mateus capítulo 10, versículos de 13 a 16.
Bem, resolvidos os problemas tecnológicos, então vamos então agora à nossa apresentação. Muita alegria estar aqui com vocês novamente para nós falarmos um pouco sobre o Evangelho. E hoje nós vamos tratar desse tema que está na tela, o capítulo 8, Bem-aventurado os puros de coração. E especificamente vamos enfocar o tema Deixai vir a mim os pequeninos. Bem, nesse capítulo nós temos a sexta das 9 bem-aventuranças que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha. Mas antes, é interessante nós lembrarmos que bem-aventurado é aquele que desfruta de bem-estar, de prosperidade espiritual, de profunda alegria da alma e de felicidade. E que em todas as bem-aventuranças, o mestre ele faz sempre duas afirmativas. A primeira, em que ele apresenta as condições de quem será bem-aventurado. E na segunda, ele diz aquilo que será auferido por aquele que atender aquelas características. Assim, no nosso capítulo, o bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus e a tecnologia está me... Pronto. Primeira condição, bem-aventurados têm puro coração. Consequência, verão a Deus. Bem, conforme registrado por Mateus, no versículo 8 do capítulo 5 do seu Evangelho, ele colocou essa bem-aventurança, né? As bem-aventuranças estão no Evangelho de Mateus, os capítulos 5 a 7, no chamado Sermão da Montanha. Bem, o apóstolo Marcos, por sua vez, ele nos relata, como foi lido pelo Jefferson no início do trabalho, que o mestre, em outra oportunidade, ele completa essa elucidação dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Vale ressaltar que o mesmo Mateus também registrou o mesmo ensinamento em seu evangelho com outras palavras. Ele disse: se não fizerdes como esses meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. Kardec tratou especificamente dessa referência utilizada pelo mestre no capítulo 7 do Evangelho, ao analisar a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, aí subentendido, os humildes, os simples. E ainda Mateus, no seu Evangelho, em seguida assinala o mesmo chamamento que Marcos, que ele diz: então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a ela. Bem, o que a gente pode perceber, fiz questão de pensar esses vários trechos dos dois evangelistas para mostrar como é que o mestre foi enfático com relação a utilizar os pequeninos como referência para a entrada no reino dos céus. Apenas para nós entendermos e percebemos o quão importante é esse tema. Vamos procurar entender esse chamamento. Esse é o... A tecnologia não está favorável, mas vamos chegar ao final. Vamos procurar entender o chamamento do mestre. Nós vemos que a pureza de coração citada na bem-aventurança é associada à simplicidade, né? A simplicidade e humildade. Mas o que seria essa pureza de coração? Ser limpo de coração não é dar abrigo a paixões inferiores, tais como ódio, inveja, maledicência, orgulho, egoísmo. Pois essas paixões turvam a nossa visão espiritual. É comum vermos alguém dizendo que aquela pessoa não tem coração, ou que ele tem bom coração, tem um coração puro, está com o coração triste, falou com o coração. Isso porque o coração tem sido sempre o símbolo de sentimento de pureza, sentimentos de amor, de nossos bons sentimentos. Para os cristãos, o coração
tem sido sempre o abrigo da essência do ser, permitindo a aproximação entre Deus e os homens e uma relação direta entre amor e espiritualidade, sendo o coração símbolo do sentimento de amor. Não existe outro órgão do corpo humano que simbolize tão bem esse sentimento de amor. Alguém já ouviu falar que o fulano ele tem bom coração. Agora, já ouviram dizer que o fulano tem um bom pulmão? Querendo dizer com isso sentimento? Não tem outro órgão. Tem bons intestinos, bom estômago. Não, é sempre com uma outra conotação. Nunca com a conotação de sentimento, como é o caso do coração. Lembremos que Jesus também claramente nos alertou quanto ao que caracteriza o homem impuro. Ele disse: o que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Pois do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Assim, deduz-se que a impureza do coração significa não apenas malícia, mas também a presunção, a vaidade, o orgulho, o interesse egoísta e tantas outras falhas morais, como já citamos, cujas manchas são bem mais difíceis de remover do que aquelas que se encontram na superfície da nossa pele. Quando o homem deixa esses vícios e permanece somente com bons sentimentos, como amor, humildade, simplicidade, bondade, paciência, pode-se dizer... Wagner, por favor. Nem lá está funcionando. Vamos ver se vai funcionar. Tá. Também não. Vai na tecla, por favor. Não está funcionando. Realmente, nós hoje estamos sendo atacados de todos os lados aqui. Foi o microfone sem fio, agora o controle. Bom, como eu dizia, somente quando nós temos esses sentimentos que estão aí na tela, amor, humildade, simplicidade, bondade, paciência, pode-se dizer que o coração se tornou puro. E não com sentimentos negativos. Bem, nós já entendemos o que significa pureza de coração. Requisito fundamental para o homem ver a Deus. Mas como assim? Como ver a Deus? Como ver a Deus se nenhum homem pode ver a Deus? Como é dito claramente no Evangelho de João, quando ele nos diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Kardec nos esclarece ainda, lá na Gênese, no capítulo intitulado A Visão de Deus, que se esse favor fosse concedido a alguns, não seria somente, senão no estado de êxtase. Situação em que a alma, estando desprendida dos laços da matéria, torna isso possível durante a encarnação. Tal privilégio somente aconteceria com almas de qualidade superior, encarnadas em missão, e não em expiação. Mas como os espíritos de ordem mais elevada, eles resplandecem, é possível que os menos elevados, encarnados ou desencarnados, pasmados com o esplendor que os envolve, creiam ter visto o próprio Deus. Somente os espíritos puros, efetivamente, podem perceber a essência espiritual de Deus, pois já alcançaram a perfeição, o que decididamente não eram os espíritos a quem o mestre se referia quando ele estabeleceu a bem-aventurança. Portanto, o ver a Deus deve ser entendido como iluminação interior nossa, em decorrência do coração puro daquele que enxerga as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Ou seja, o ver a Deus é ter os sentimentos puros no coração. Nós vamos sentir a espiritualidade tocada, vindo do alto, tocando o nosso coração. Somente aqueles cujo coração é sincero e espiritualmente limpo verão, ou melhor dizendo, compreenderão a Deus. Se queremos ver a Deus, devemos manter limpa a janela da alma. Podemos vê-lo
a partir do momento em que ele se torna uma experiência real em nossas vidas. Emmanuel nos elucida que, quando a pureza respirar em teu coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarita em tua alma, porque o calor de teu carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos vícios dos nossos irmãos ignorantes. Ele acrescenta: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Portanto, se tivermos pureza no coração, de acordo com o ensinamento de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, teremos iluminação interior e veremos a Deus. Contudo, por que Jesus tomou como símbolo dessa pureza para a entrada no reino dos céus os pequeninos, como o Gustavo que está sentado ali? Kardec nos elucida que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, excluindo todo pensamento de egoísmo, de orgulho, razões pelas quais Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. Como já tomara como símbolo da humildade, como já citamos. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. O codificador, Kardec, prossegue esclarecendo que a comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito de uma criança pode ser muito antigo, muito velho, e que ele já traz, ao nascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências anteriores. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Entretanto, ela é exata do ponto de vista da vida presente, já que a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. E, na realidade, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas. O que ele diz? É para aquelas que se assemelham. Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. E não é diretamente para eles. O mestre falava do ser criança em si, do período da infância, dessa época em que todos somos cândidos, humildes, moldáveis. Ele falava da pureza dos pequenos, que ainda não tiveram tempo de os submeter aos vícios, que ainda não aprenderam nem a malícia, nem a complexidade exagerada do comportamento do adulto. A simplicidade a que nos referimos consiste em não ficar distante do que é natural e espontâneo, uma vez que aqueles que se afastam dela ficam com o entendimento turbado e alienados da vida, de acordo com os preceitos divinos. Jesus tomou a criança como personificação da simplicidade. Elas são, na sua inocência, a representação da simplicidade de espíritos. Ainda não têm opinião preconcebida, nem se arrogam títulos de mestres, de doutores, costumam respeitar as convicções e, quando estas lhes parecem absurdas, perguntam os motivos e procuram tirar as deduções que lhe parecem justas. E às vezes perguntam muito, e a gente tem que responder muito para as crianças, porque elas têm sede de conhecimento. Ele utilizou-se das crianças como modelo de pureza e de inocência, também em razão de não haver ainda penetrado no uso da razão, do discernimento do bem e do mal, não obstante as experiências inerentes à sua condição de espíritos imortais que são. Como já apontamos, em um corpo infantil pode abrigar um espírito muito velho. E nunca é demais recordarmos que em Jesus, tudo é sentimento, elevação de pensamento, pureza de coração, simplicidade. E recordamos ainda que, em sua verdadeira acepção, o que significa inocente? É aquele que não causa nenhum mal, é isento de malícia, sem segundas intenções. Dizendo que o reino de Deus é para os que se assemelham às crianças, aos pequeninos, Jesus quer dizer com isso a entender que, enquanto nós não alijarmos de nós os pensamentos vulgares, a linguagem descuidada, as ações desonestas, em seu mais amplo significado, adquirindo em consequência a candura, a humildade e a simplicidade personificadas pela infância,
não estaremos em condições de comparecer à presença de Deus, ou seja, de vê-lo em sua essência espiritual. E não podemos nos esquecer que a criança é o futuro. Bem, alguns podem estar falando, mas isso é um chavão que se fala muito, né? Criança é o futuro. Mas que na realidade já ouvimos tantas vezes, mas sempre colocado em situações simplesmente por assim falar, sem meditar efetivamente sobre o conteúdo, o significado dessa expressão, a criança é o futuro. Emmanuel nos elucida que, no apelo do mestre, ao dizer, deixai vir a mim os pequeninos, não se observa apenas o símbolo da ternura, mas também a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Ele sabia, o mestre, que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas. Notemos que o Cristo exclama com muita propriedade, deixai vir a mim, que é diferente de vinde a mim. Sua exortação atinge, na realidade, a todos que receberam responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam à mente humana o acesso real às suas verdadeiras fontes de verdades sublimes. Constituindo a infância a humanidade futura, reconhecemos ao seu lado a região de semeadura proveitosa. E reconhecendo nós outros que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não encontraremos outra senda da redenção que não seja fundamentada na sua doutrina de verdade e de amor. Desse modo, apesar do esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, voltemos para as crianças de agora, conscientes de que muito de nós seremos a infância do porvir. Daqui a pouquinho, nós vamos passar para outro plano e voltaremos como crianças, trazendo todas as nossas experiências, boas e más. Sem boa semente, não pode haver boa colheita, não é mesmo? E não nos esqueçamos que, como singelamente anunciou a grande educadora Anália Franco, a alma infantil é argila de amor para a construção do reino de Deus. Nossa querida Anália Franco, mentora da nossa Caspage. A elucidação de Emmanuel sobre a infância, ela vai ao encontro do pensamento do amorável Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor maior, quando ele trata do mesmo tema e nos esclarece. Olhem só. O deixai vir a mim os pequeninos tem seu significado mais amplo nesse momento. Hoje, o mundo espiritual concentra sua maior atenção no pequenino que dá os seus primeiros passos na via de novas experiências. Na simplicidade do coração infantil, na beleza da criança, projeta o alto o delineamento do mais significativo investimento. O espírito de João Evangelista, em suas instruções sobre o tema, lá no Evangelho, ele expande o conceito de Jesus. Ele diz, disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão, da vontade, que se exerce em torno dela em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Em síntese, o deixar vir a mim os pequeninos significa o apelo do mestre para trazer a si não apenas os pequenos fisicamente falando, mas aqueles a que eles se assemelham, seja em inocência, seja em pureza de sentimentos, seja em fragilidade, seja em simplicidade, como maneira de chegar até o Pai. E para isso, ele nos afirma que somente os puros de coração será possível atingir esse objetivo. Como vimos, devemos afastar dos nossos corações todos os sentimentos impuros, sendo, portanto, necessário... Estou dizendo que hoje realmente está complicado aqui. Renovar atitudes. Renovar atitudes. Entretanto, muitos devem estar pensando, mas nós somos tão imperfeitos ainda, temos tantas falhas. Temos tanto ainda para caminhar na escala evolutiva, não é mesmo?
Mas é fato que sabemos que a prática do bem no mundo representa um enorme desafio, em função dos interesses, perturbações presentes que estão na nossa sociedade. Todavia, não nos esqueçamos que, apesar de imperfeitos, nós somos úteis. Cada um de nós, com todas as suas imperfeições, nós somos úteis. E jamais devemos deixar de perseverar, jamais desanimar diante de adversidades e dos problemas que se apresentam ao longo dessa nossa jornada evolutiva. Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho, no Sede Perfeitos, ele nos traz uma grande esperança. Ele diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Esse preceito, embora dirigido especificamente aos espíritas, aplica-se também perfeitamente a qualquer homem de bem, independente da religião que professe. Assim, poderíamos interpretar esse ensinamento como: reconhece o verdadeiro homem de bem pela transformação moral que faz e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Percebam que encaixa perfeitamente. Vale para todos nós, não apenas para os espíritas. Ou seja, sabemos que o atingimento dessa perfeição e, consequentemente, dessa pureza de coração, leva tempo. Mas temos que começar sem postergarmos. E não deixarmos para depois o início dessa nova era na vida de cada um de nós. Qual seria a melhor maneira de nós fazermos essa transformação moral e dominarmos as suas más inclinações? O caminho, sem dúvida, seguro, é por meio da reforma íntima, que todos já ouviram falar muitas e muitas vezes, principalmente na nossa casa espírita. E que, de uma forma bastante sintética, ela é simplesmente um processo de autoconhecimento, que é a capacidade que nos permite perceber, nós mesmos, de forma gradativa, tudo o que necessitamos transformar, com o objetivo de quê? Identificar os defeitos morais para transformá-los em virtudes. É simples, né? Só identificar os defeitos morais e transformar em virtudes. Sabemos que na prática não é bem assim. É um aperfeiçoamento que nasce no nosso interior e que leva tempo. Mas sem autoconhecimento a gente não consegue fazer isso. É um processo que vem de dentro para fora e que depende exclusivamente de nós mesmos. E vai permitir que no final nós transformemos o homem velho no homem novo, que tanto falamos aqui. E que, sem dúvida, tem que implicar necessariamente mudança de atitudes. E sabemos, como dissemos, que não é algo simples, que se faz de uma hora para outra. Portanto, essa perfeição que o mestre fala, ela só pode ser conseguida se nós efetivamente... Desculpe-me, aqui pulou a... Estou falando que hoje realmente as folhas estão... É como eu sei o conteúdo da palestra, a gente vê que está fora do lugar aqui. Vou dar um desconto de tempo aí depois, né? Chegamos aqui à página certa. Muito bem. Como dissemos, esse processo não é um processo que acontece de um dia para o outro, né? O que nós não conseguimos realizar nessa existência, vamos fazer na próxima. E como lembrar o que está escrito lá no dômen do túmulo de Kardec, lá no cemitério de Père-Lachaise, está lá em cima, que diz: nascer, morrer e renascer ainda, e progredir sem cessar. Tal é a lei. Ou seja, o que não conseguimos fazer agora, vamos fazer na próxima, na próxima ou na próxima. Mas isso não é motivo de desculpa para não começar já. Comecemos agora. Finalmente, ao concluir a nossa apresentação, podemos sintetizar tudo o que nós dissemos sobre diversas nuances, que o fator fundamental para estarmos em sintonia com o chamamento do Mestre Jesus, para sermos semelhantes aos pequeninos e termos pureza no coração, será sempre, incondicionalmente, o exercício da caridade e do amor. Incondicionalmente. Assim, nos empenhemos com todas as forças do nosso íntimo para buscarmos sermos melhores cada dia, com pequenos passos, através das pequenas boas ações de que nós já somos capazes de fazer. Se assim nós procedermos, as nossas imperfeições irão naturalmente, pouco a pouco, desaparecendo. E nós vamos ver que
que nós vamos nos transformar moralmente, deixando para trás o homem velho. E um dia, por mais longínquo que isso possa parecer, teremos a aventura de ver a Deus. Eu espero que essa apresentação tenha contribuído para que todos possam compreender melhor o que o Mestre nos fala quando ele diz: bem-aventurados, puros de coração, porque verão a Deus, e deixai vir a mim os pequeninos. Muito obrigado, muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. E assim nós vamos, agradecendo Francisco, que veio trazer para nós essa noite esse tema tão genuíno, a pureza de coração, a pureza de sentimentos, falando do amor, o amor que todos nós trazemos em nós. Somos filhos de Deus e trazemos, com certeza, essa centelha divina. E assim nós vamos respirando, absorvendo essa atmosfera tão amorosa que se formou aqui neste nosso ambiente. E é por este amor que vamos direcionar as nossas vibrações, as nossas irradiações a todos aqueles que estejam em aflição. Porque vamos unir pensamentos, sentimentos, formando uma grande rede luminosa que vai envolvendo todo o nosso planeta, todos os povos das mais diversas etnias, das mais diversas crenças ou religiões. Que esse sentimento de paz, de equilíbrio, alcance a todos, que hoje possam estar refugiados, que possam estar desabrigados, que eles encontrem a esperança e a coragem de continuar, porque todos somos irmãos e vão ser acolhidos por sempre uma mão amiga. É nessa hora que conhecemos o verdadeiro amor, o verdadeiro amigo, aquele que possa nos oferecer não somente o pão material, mas como o pão espiritual. Vamos também vibrando por saúde a todos aqueles que estejam passando pelas enfermidades, sejam de ordem física, espiritual, psíquica, emocional. Que todos consigam ter o tratamento necessário, mais adequado, um profissional dedicado, que assim possa promover saúde para todos os necessitados. Vamos também vibrar para aqueles que retornam à pátria espiritual, que eles sejam recebidos através de um portal luminoso, que entendam que esta é a verdadeira vida, a vida espiritual. Vamos mentalizando os nossos lares, que uma luz intensa adentre a nossa casa, percorra todas as dependências físicas do nosso lar, removendo qualquer forma negativa, levando para estes ambientes muita paz, harmonia, equilíbrio. Vamos acolher nossos familiares com mais tolerância, com mais compreensão. Que essa convivência tão importante seja motivo de continuarmos, de entendermos o porquê estamos unidos nessa união, nesses laços familiares, laços consanguíneos. E assim nós vamos, partindo para o segundo momento, que é o de receber, o momento do passe. O médium, ele se preparou, e nesse momento, ele se torna um intermediário nessa transfusão de energias. Energias do médium que se mesclam
as energias espirituais, energias benfazejas, que vão nos envolvendo, nos tratando, e assim nós vamos sentindo Jesus à nossa frente, que com seu manto de luz nos envolve. Essa luz que vai iluminando os nossos pensamentos, que o nosso cérebro físico esteja equilibrado, em harmonia, que as funções dos neurotransmissores estejam equilibradas, da mesma forma que tenhamos alegrias e não tristezas, que possamos nos libertar daqueles sentimentos que nos apavoram, sentimentos que possam nos desviar do caminho do bem, que os nossos pensamentos sejam construtivos, harmoniosos. Vamos afastar qualquer forma negativa da nossa mente. Vamos sentindo que essas energias vão percorrendo todo o nosso corpo físico, assim envolvendo os nossos órgãos, otimizando as funções fisiológicas, que assim possamos, através de todos os centros que chamamos de força, centros energéticos do nosso perispírito, alcancem um equilíbrio na área da nossa fala, que possamos assim proferir palavras amorosas, palavras acolhedoras, palavras amigas, que seguremos na nossa boca aquilo que vai ofender, que vai magoar. Vamos assim sentindo esta energia alcançar o nosso coração, a sede das nossas emoções. Vamos abrir os nossos corações para que o amor de Jesus possa nos tocar profundamente. Vamos renovar esses sentimentos. Vamos trazer para nós sentimentos nobres, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, que é a maior expressão de amor. Essas energias vão atingindo as áreas digestivas, digestórias, o nosso estômago, que seja removida daí qualquer forma negativa, que o nosso estômago esteja bem preparado para receber o alimento, que vai se tornar fonte de energia para todas as funções vitais, que esses órgãos estejam bem equilibrados, recebendo essas energias tão benéficas. Vamos também mentalizando toda a nossa área reprodutiva, a área da criação. Nessa área, vamos manter as energias também equilibradas, sentindo o quão importante essa área do genésico, a área da vida. E assim nós vamos sentindo as energias nos envolvendo, a nossa coluna vertebral, formando como um grande circuito. Vamos nos sentindo tão reabastecidos, tão reenergizados. E nesse momento, vamos também partir para a fluidificação das águas. Mentalizamos ali a água que ingerimos, com suas propriedades vitais, que essa água possa absorver fluidos preparados pelos amigos espirituais, verdadeiros cientistas, que recolhem das matas, dos rios, energias, ervas, fluidos revitalizantes, que vão compor como um medicamento, depositado na nossa água, atendendo a cada um de nós individualmente, nas nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais. Vamos lembrando
que não abandonemos os nossos tratamentos alopáticos, as prescrições médicas. Aliamos o tratamento da fluidoterapia das águas, a magnetização desta água apenas. Mas esta água sempre acompanhada também do Evangelho no lar, de grande importância, e sempre potencializada pela nossa fé. E é desta forma, envolvidos que estamos, agradecidos que estamos, aos espíritos amigos, aos benfeitores desta casa, ao Mestre Jesus. Jesus, Mestre querido, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos, sim, tê-lo em nossos corações e nossa vida, todos os dias. Agradeçamos pelas bênçãos recebidas nessa noite, pela luz do Seu Evangelho nos nossos caminhos. Assim também, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, recebendo, envolvendo todos aqueles que se chegam a nós, seguindo a máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. E que a paz do Mestre Jesus esteja presente entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Por favor, todos retornem, saiam devagar, com calma, para não aglomerarem. Que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Beijo no coração de vocês. Obrigada. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.